Quando você espera horas na fila para obter uma foto do perfil do Facebook com algumas pinturas ou monumentos famosos, você talvez fique se perguntando se o esforço vale a pena. No fim das contas, estes são alguns dos lugares mais fotografados da Terra. Mesmo que você nunca tenha estado lá, você os conhece melhor do que a sala de estar da sua avó, ou pelo menos você acha que conhece. Acontece que algumas das atrações mais famosas do mundo têm lugares secretos fascinantes, como se fossem os easter eggs dos videogames. Vamos hoje falar de 7 lugares secretos escondidos no meio de locais famosos. Vamos começar. Um prédio vazio no meio da Times Square. A cada ano, cerca de 37 milhões de pessoas visitam Times Square, em Nova York, fazendo desta a segunda atração turística mais visitada do mundo. Como esconder um prédio inteiro num lugar como este parece mágica. Ainda assim, quase ninguém presta atenção a este arranha-céus de 25 andares, bem no meio da Times Square. Este prédio, o One Times Square, foi originalmente construído em 1904 e abrigava a sede do The New York Times. 8 anos depois, eles se mudaram de lá, quando ele estava assim. Os seus proprietários mais recentes foram à falência em 1992 e eles venderam o prédio a Lehman Brothers. Ao invés de encontrarem novos inquilinos para a torre, eles tiveram uma ideia mais lucrativa: publicidade. Dezenas e dezenas de publicidades. A empresa tinha grandes telas toscamente anexadas à fachada do prédio. Atualmente, o One Times Square arrecada 23 milhões por ano, mesmo não tendo nenhum inquilino. Bem, eles possuem uma farmácia no andar térreo. Quando a Lehman Brothers vendeu o prédio em 1997, eles tiveram um lucro de 300%. Hoje, o One Times Square vale 495 milhões, e se alguém quiser anunciar ali, terá que pagar entre 1 e 2,5 milhões de dólares por ano. Isto é pelo menos o dobro mais caro do que alugar um quarto de hotel na região. O único morador atualmente no prédio é a bola do Ano Novo, que fica solitária no topo durante todo o ano. Então, quando você estiver assistindo a bola cair no Ano Novo, lembre-se que você está vendo-a cair de um prédio que não tem nada além de corredores e escritórios abandonados. O quarto secreto por trás do Monte Rushmore. O personagem principal do clássico do cinema, A Lenda do Tesouro Perdido, Livro dos Segredos, descobre um complexo secreto dentro do Monte Rushmore, que contém um tesouro. Mas isto é ridículo, não é? Deve ter sido uma invenção dos roteiristas. Ou é verdade? Acontece que o escultor Gutzon Borglund teve a ideia de criar um corredor de registros para armazenar os documentos mais importantes dos Estados Unidos para as próximas gerações, como a Declaração da Independência, Declaração dos Direitos do Cidadão, entre outros. A morte de Borglund em 1941 parou o projeto, mas a criação dos túneis usando explosivos já havia sido iniciada. Em 1998, o governo dos Estados Unidos instalou lá um cofre de titânio, bem como uma proteção de granito de 540 quilômetros. Eles colocaram lá cópias dos documentos históricos mais importantes dos Estados Unidos. O glamouroso terminal abandonado no aeroporto JFK. Se você já olhou pela janela enquanto está sendo apalpado pelos seguranças do Aeroporto Internacional JFK em Nova York, você deve ter notado um terminal vazio, parecendo solitário, mas incrível, com seu design maneiro e seu telhado em forma de gaivota. Este é o Trans World Airlines Flight Center, que foi desenhado por um famoso arquiteto finlandês e abriu em 1962. Infelizmente, quando a empresa TWA foi à falência, em 2001, o elegante terminal foi abandonado. Nos últimos anos, tem se falado muito sobre o seu futuro. Alguns querem transformá-lo em restaurante, outros em centro de conferências, museu de aviação ou ainda um hotel. Até agora, nada de concreto foi feito e ele continua ocioso e sem uso. A suíte secreta no topo da Torre Eiffel. Depois que Gustave Eiffel apresentou a sua torre ao mundo em 1889, ele estava apenas recebendo críticas sobre a sua criação. Muitos críticos famosos a consideravam muito grande e feia. Todo mundo literalmente a odiou. Mas, obviamente, ele não se importou com a opinião daqueles que sequer podiam imaginar que havia um apartamento secreto no topo da sua torre. A pequena residência de Gustave Eiffel era mobiliada com papel de parede e armários de madeira, e com isso ela parecia bastante aconchegante. Assim que a notícia se espalhou pela nata de Paris, eles começaram a incomodar Eiffel e oferecer dinheiro a ele para poderem passear uma noite neste maravilhoso apartamento. A única resposta era provavelmente o dedo do meio.
Ele costumava ir lá para meditar ou encontrar o seu amigo Thomas Edison, e durante todo este tempo, pelo menos até agora, não esteve aberto ao público. Porém, este não é o único mistério da torre. Sob o Pilar Sul, existe um abrigo militar e, de acordo com os rumores, ele está conectado à Academia Militar Francesa por um túnel secreto. Plataforma de trem secreta sob a Estação Central de Nova York. Você ficará surpreso, mas Nova York tem mais lugares secretos que um quarto de um adolescente. Um deles está logo abaixo da Estação Central, que recebe uma enorme quantidade de passageiros que ignoram este fato completamente. O Hotel Waldorf Astoria foi construído logo acima das linhas do trem subterrâneo, que levavam à grande Estação Central. Em 1929, algum gênio teve uma ideia. As pessoas VIP deveriam chegar diretamente no hotel, em vez de chegar na estação e ver mendigos ou outras coisas que não são legais de se ver. Então, uma plataforma de trem secreta foi construída. A primeira pessoa a usá-la foi o general John Pershing, que visitou a cidade em 1938. Outra celebridade que passou por lá foi Franklin Roosevelt. Ele queria manter segredo sobre os seus problemas de saúde, mais especificamente a sua condição de cadeirante. Ele saiu do trem através de um elevador gigante que o deixou diretamente na rua, no estilo do Batman. Infelizmente, depois de Roosevelt, nenhum outro presidente usou mais os trens. Andar secreto no topo do Empire State Building. A maioria das pessoas acha que o Empire State Building tem 102 andares. Até mesmo o The New York Times diz isso. Mas pouquíssima gente sabe que existe um 103º andar, que é secreto e que aparentemente existe apenas para o lazer dos mais ricos e famosos. Logo acima do andar oficial do topo, existe um observatório que fornece uma visão incrível da cidade de Nova York. Ela é acessível apenas por uma escada escondida no 102º andar. Talvez o motivo pelo qual as pessoas não possam subir lá seja a falta de medidas de segurança, além de um pedido para não pular. Os poucos sortudos que já estiveram lá dizem que a vista é espetacular e que o silêncio é incrível. Como Manhattan é uma ilha, a água ao seu redor absorve todo o som. A assustadora ilha abandonada no meio da Disney World. Atualmente, a Walt Disney Company tem 4 parques de diversão conhecidos no mundo todo. Mas nem todo mundo sabe que existe também um 5º parque, Discovery Island, e a empresa não gosta de falar sobre ele, não mais. A Walt Disney Company o abriu em 1974 como Treasure Island, mas logo mudaram o nome para Discovery Island. Eles acabaram fechando o lugar em 1999, desde que eles abriram o Animal Kingdom, e todos os animais foram transferidos para o novo parque. Então a Discovery Island ficou abandonada, até que um belo dia um explorador chamado Shane Paris nadou pelo local no meio da noite, escapando facilmente pela segurança da Disney. O que ele viu lá parecia muito com Jurassic World. Caminhando pelo local coberto de vegetação, ele tirou fotos de jaulas de animais vazias, fotos antigas de funcionários, cobras preservadas em potes, urubus. Você sabe, clássicos da Disney. Após a visita a este local de fantasia abandonado, a Disney respondeu com ameaças de impedi-lo de visitar qualquer uma das suas propriedades para sempre. Existem planos de revitalizar o local, mas até hoje nada foi feito. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.